Na aula de hoje a gente vai aprender sobre o quientismo e as primeiras manifestações literárias ocorridas no Brasil. Mas antes, você sabe, a gente vai soltar a vinheta e começa logo em seguida. Olá meninos e meninas, jovens do meu Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou o Geraldo Filho e criei aqui esse canal, Escreva Bem, para compartilhar uma série de conteúdos com vocês, para que a gente possa aprender muito sobre linguagens. E na aula de hoje a gente vai aprender sobre o quientismo, sim, sobre os 100 primeiros anos de produção literária no Brasil, que vão de 1500 até 1600. E por que quientismo? Porque aconteceram nos anos de 1500, vocês sabem muito bem. E esse período ele foi dividido em dois momentos. O primeiro, chamado de literatura informativa, que foi quando a chegada dos portugueses, aí esse verbo, chegada, invasão, descoberta, fica a seu cargo. Não tem problema a palavra que você vai escolher, mas o importante é que a gente saiba dividir esse momento, esses 100 primeiros anos, em duas partes. A literatura informativa tinha como finalidade informar a coroa portuguesa sobre o que for encontrado aqui da vinda dos portugueses, a fauna, a flora e os hábitos indígenas, que eram politeístas e eram poligâmicos. Geraldo, o que era politeísta? Politeísta é aquele que acredita em vários deuses. Os indígenas acreditavam no deus da caça, no deus do fogo, no deus da pesca e por aí vai. E também eram poligâmicos. Poligâmicos é porque eles poderiam ter mais de um casamento. Imagine você, 3 meses no navio, só vendo água, e céu, água e céu, e de repente eles chegam aqui, vem um monte daqueles indígenas nus, sobretudo as indígenas, na qual eles ainda vão falar, principalmente das suas peles avermelhadas e com as suas vergonhas de fora. E aí aconteceu aquele maravilhamento dos portugueses com as indígenas, sobretudo, e eles não colocaram o pudor à frente dessa decisão, ocultando algumas informações para o rei português, que foi quem financiou aquela empreitada. Essa literatura informativa ela tem como principal característica informar a coroa portuguesa sobre o que encontrou aqui. Nesse cenário, ela tem um caráter documental muito grande, porque foram várias cartas enviadas com essa finalidade. Mas, como alguns dados foram ocultados, isso começou a modificar. E o que nós podemos garantir é que a carta do descobrimento ou a carta do achamento de Pero Vaz de Caminha é o texto mais antigo escrito no Brasil que se tem em registro até hoje. Nós não podemos garantir que foi o primeiro texto escrito no Brasil, embora muito provavelmente tenha sido. Mas o que nós podemos garantir é que é o texto mais antigo escrito no Brasil que nós temos conhecimento até hoje. Beleza? Ok? Bom, agora nós vamos para a segunda parte, que é a literatura jesuítica ou a literatura de catequese. Isso porque, a partir de 1517, na Europa, um padre alemão chamado Martinho Lutero, ele começou a fazer uma série de contestações às práticas dogmáticas da Igreja Católica, sobretudo no que se referia às indulgências. E nisso, ele escreveu as 95 teses, questionando e contestando uma série de práticas da igreja, sobretudo aquilo que estava ligado ao comércio da fé. E nisso a Igreja Católica nunca mais foi a mesma na Europa e ela precisava recuperar o número de fiéis perdidos lá naquele continente em outro local. E aí coube aos jesuítas, uma ordem dentro da igreja relacionada ao conhecimento, vir para o Brasil com a finalidade de catequizar, mas direcionado sobretudo às crianças. E o objetivo era catequizar essas crianças através de poemas e peças teatrais de cunho religioso. E aqui no Brasil, o grande nome dessa fase foi o Padre Anchieta. O Padre Anchieta que escreveu uma série de peças teatrais com essa finalidade, porque à medida que as crianças estudavam sobre o catecismo, sobre essas peças teatrais, elas iam incorporando as ideias católicas. Geraldo, mas como que essas crianças elas começaram a decorar poemas e peças teatrais religiosos se elas não falavam português? Aí é que entra o papel dos jesuítas. Os jesuítas são muito ligados ao conhecimento. Eles vieram para cá, eles criaram uma gramática tupi, eles criaram também um vocabulário tupi e começaram a se adaptar à realidade dos indígenas, sobretudo com foco nas crianças. Por isso você, se é católico, fez a primeira comunhão ainda pequeno. A catequese, ela tem essa finalidade até hoje. Tudo bem? Beleza? Bom, pessoal, por hoje é só. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aqui. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui, ative o sininho, mande esse vídeo para alguém que esteja interessado assim como você e até a próxima. Um grande abraço. Valeu!